Oi, amiga e oi, amigo. Hoje não tem nem oi, amiga, sou louca, nem oi, amigo, seu louco, porque hoje eu resolvi fazer esse vídeo que é sobre uma coisa bem triste. Os gatinhos até percebem isso, porque eu queria falar com vocês sobre a dor da perda. Desculpa se esse vídeo for um pouco triste, mas eu preciso de falar, eu preciso de fazer uma homenagem, né, pra ele. Eu postei recentemente um vídeo ensinando a fazer uma roupa cirúrgica. Vocês devem ter visto, senão eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nele eu usei um dos meus gatinhos pra colocar a roupa, porque era o meu gatinho menor, né? O meu menor gatinho, ele era super pequenininho. Ele tinha 5 anos, né? Ele não era velho, ele era bem novinho. Ele tava comigo há 5 anos. Dia 28 de setembro, que é a próxima quarta-feira, ele iria fazer 5 anos aqui em casa, né? Então de vida ele já tinha 5 anos, provavelmente. 5 anos e um mês, sei lá, provavelmente. E, bom, ele já teve pedra no rim há 1 ano e meio atrás. Eu levei ele no veterinário, ele não tava fazendo xixi direito, ele fez ultrassom, tirou a pedra do rim. E o veterinário falou, pode voltar alguma coisa no rim, né? Sempre volta, ou pedra, ou infecção, alguma coisa volta. Domingo passado, ele tava com dificuldade pra fazer xixi e ele tava urinando bem pouquinho mesmo, e depois fazia bastante, depois bem pouquinho e depois bastante. Foi quando a gente percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Ainda bem que a gente percebeu logo. Daí eu fui no veterinário levar ele na segunda, né? A gente viu no domingo à noite, eu levei ele na segunda. Na segunda-feira, chegando lá, eles viram que a bexiga dele realmente estava muito cheia, porque ele não conseguia fazer xixi, e os veterinários falaram para colocar uma sonda. E daí eu falei sem hesitar, coloca a sonda, deixei ele lá e eles colocaram a sonda, e no dia seguinte, de manhãzinha, 8 da manhã na terça-feira, eu levei ele pra fazer um novo ultrassom pra ver se as pedras tinham voltado, as pedras no rim. Fiz o ultrassom e não tinha pedra nenhuma, pelo ultrassom não deu pra ver nada. Daí o veterinário falou assim, então só deixa ele com a sonda, quinta-feira você traz ele pra tirar a sonda. Tá bom, eu deixei ele com a sonda, com a fraldinha, ele tava usando fralda e eu sempre trocava fralda e tal. Tá. Na quarta-feira à noite ele tava bem incomodado e não queria comer, mas eu tava na casa do meu namorado e meus pais me falaram, mas nada diferente, né? Ele tava incomodado porque tava de fralda, tudo bem. Aí quinta-feira de manhã meus pais trocaram a fralda e eu cheguei aqui, né, de manhãzinha. E eu vi que ele não tava bem, ele tava muito incomodado e se escondendo. Eu pensei assim, gente, ele quer tirar essa sonda logo, e quinta-feira é o dia de tirar a sonda, vamos lá tirar. Porque até então ele iria tirar a sonda quinta-feira e voltar pra casa e tudo normal. Chegando lá no veterinário, o veterinário viu que a sonda dele tinha entupido, algo que minha mãe que trocou a fralda não percebeu, meu pai que trocou a fralda não percebeu. E a gente nunca ia esperar que a sonda entupisse. A sonda entupiu porque ele tinha tipo areinha no rim, em vez de pedra ele tinha tipo areia, coisa que nós humanos também temos, né? Quando a gente vai ter pedra pode ter tipo areinha nos rins. E foi isso que entupiu, e exame nenhum mostra essa areinha no rim, pra gente saber que poderia entupir e ficar pensando, ai, vai entupir, então vamos ficar de olho. Não, a gente não esperava que isso entupisse. Chegando lá na quinta, viu que tava entupido, começou a sair muito sangue, né, dele. E daí o veterinário falou, a gente vai ter que internar ele por 1 dia, talvez 3. Eu falei, tá bom, sem problemas, não vou hesitar, né, eu não vou... Com certeza pode internar, pode cuidar dele. Eles internaram na quinta-feira de manhã, e na sexta-feira, aí eu fui visitar ele na quinta-feira à noite também. Na sexta-feira eu fui visitar ele de manhã e à noite. E chegando lá na sexta-feira, não, chegando lá na sexta-feira ele tava fraquinho. Todos esses dias ele tava fraquinho, de muita dor, sabe? Mesmo que ele tava tomando remédio pra dor, eu acho que ele tava muito, sabe assim, toda dor cansa, né? Quando a gente vai sentindo muita dor de uma coisa, a gente fica cansado, a gente fica exausto. E no sábado a gente foi lá, eu e meus pais, a gente foi dar uma olhada nele, ele já tava totalmente fraco. E o veterinário fez um raio-x até sem me perguntar, né? Ele preferiu fazer um raio-x correndo pra ver, porque ele achou estranho não ter pedra pelo ultrassom. E tá sangrando, o que que é? Quando ele fez o raio-x, mostrou um coágulo dentro da bexiga, um coágulo de 8 centímetros, desse tamanho, que é o tamanho da bexiga inteira, lá dentro. Eu não sei o que causou isso. Eu não sei por que que esse coágulo formou lá dentro.
Eu sei que foi necessário fazer uma cirurgia. E eles pediram minha autorização no sábado pra fazer a cirurgia. Porque não tinha como, tava obstruído, tava tampado o canal pra sair a urina. E eu falei que podia fazer a cirurgia com certeza. Eu não ia hesitar, mesmo não tendo nem dinheiro suficiente. Eu ia arranjar um cartão pra passar. E aí eu falei que podia fazer a cirurgia. Depois, no sábado, depois da cirurgia, o veterinário me falou pelo WhatsApp que ele estava estável depois da cirurgia, mas com a pressão muito baixa. E que no exame de sangue dele a creatinina, que é alguma coisa ligado a rim, ao funcionamento do rim, tinha dado 7,33 e o normal 1,4. Eu li na internet que acima de 5 é fase terminal, né, do rim. E como a gente sabe, um gato com essas doenças, ele morre em 3 dias, né? Mas não podia deixar de não fazer a cirurgia. Tinha que fazer a cirurgia porque tava obstruído, tava fechado o rim dele por causa desse coágulo. E era a segunda anestesia que ele tinha tomado na semana, porque a primeira foi pra colocar sonda na segunda-feira e sábado a outra pra cirurgia. Ele era muito pequenininho e tava com o rim totalmente tampado. Foi que depois da cirurgia ele ficou mal, com a pressão baixa, e depois de umas... Aí o veterinário, depois de umas 2, 3 horas da cirurgia, ele ligou em casa, eu não tava aqui, porque eu ia ir ver ele, né? E falou com meu pai e falou que ele não aguentou, que ele teve uma parada cardíaca. Por causa que a pressão tava muito baixa, e... Pressão baixa normal, né? Tipo... O gato fazer uma... Até pessoas fazer uma cirurgia, a pressão ficar muito baixa, depois tem uma parada cardíaca. E daí, quando meu pai me ligou, eu tava no shopping, eu chorei tanto, sábado à noite. Eu fui correndo visitar ele, né? Visitar ele não, né? Ver o corpo dele, porque já tinha avisado que ele tinha morrido. E chegando lá, eu tava desesperada, chorando muito. E chegando lá eu vi o corpinho dele. Ele tava com o corte da cirurgia, tava já costurado, tudo certinho. Me mostraram o coágulo gigante que tiraram dele. A cirurgia em si deu certo. O que não deu certo foi a pressão dele, que não voltou ao normal depois. E é o mesmo cirurgião que tirou a pedra dele há 1 ano e meio atrás, né? O mesmo veterinário. E eu vi ele lá, deitado, duro. E eu puxei ele, né, pra ver o rosto dele, ele tava totalmente duro, igual pedra. E eu não vou contar muito, né, sobre isso, mas eu quero falar sobre as coisas boas e sobre a dor da perda, né, desses bichinhos. Muita gente não entende, quem não tem animais não entende, mas eu tinha 9 gatos e um cachorro, eu tinha 10 filhos, que agora se foi muito cedo, porque se ele tivesse 15 anos, eu entenderia completamente. Mas ele tinha 5 anos só. E eu quero usar esse vídeo pra lembrar das coisas boas dele e contar pra vocês sobre quem era o Nenzinho. Se vocês já assistiram um vídeo no qual eu mostro os meus 10 filhos, o Nenzinho era o 5º. Eu peguei ele numa casa de ração, que ele era tão pequenininho que ele era desse tamanho assim, ó. E ele cabia num potinho de detergente, era a caminha dele, um potinho de detergente, assim, quadradinho, rosa. E eu achei que ele era fêmea, porque eu não enxergava o pintinho dele. E o nome dele era Summer na época, né? Não sabia que era macho, depois que eu fui descobrindo que era macho. E daí virou Nenzinho o nome dele. Nenzinho porque ele era um neném, e a gente queria chamar com apelido, assim, Nenzinho. E ele só ficava na minha cama, ele só dormia comigo. Ele, a Pitu e o Pança só dormiam comigo. Então eu tô sentindo muita falta, porque ele ficava comigo, né, todos os dias. E ele tinha aquele bigodinho aqui, ó, vou colocar uma foto pra vocês verem. Ele tinha aquele bigodinho, e aquele bigodinho nenhum gato tem. Nunca vi um gato com aquele bigodinho, que era torto de um lado e parecia que ele tava com a boca torta, assim, às vezes. De tão tortinho que era. Eu vou assistir alguns vídeos aqui, eu ponho do lado pra vocês verem, e a gente vai comentando sobre ele, né, sobre quem era o Nenzinho, porque ele era muito atentado. Pra começar, o Nenzinho, ele pegava tudo de pequeno que tinha na casa, escondia, saía atacando. Ele pegava o isqueiro do meu pai, ele pegava minhas pulseiras, meus brincos grandes, sabe? Assim, quando deixava soltos pequenininhos, claro que eu não vou deixar solto, mas os grandes. Ele pegava, saía atacando, até que um dia minha mãe perdeu um brinco meu
E ela não contou, né? Ela escondeu o outro pra me esquecer. E o Nenzinho achou esse brinco que ela perdeu e saiu tacando aqui pelo meu quarto. Foi a última coisa que ele perdeu assim. Foi a última coisa que ele bagunçou assim. E daí ele trouxe o brinco e eu falei, nossa, eu emprestei o brinco pra minha mãe. E ela deixou jogado que o gato pegou. E depois minha mãe falou, nossa, o brinco tinha sumido. Eu pensei que eu tinha perdido na rua e o Nenzinho achou, né? Mas ele era muito tentadinho, muito mesmo, ele era uma peste. Parece que saiu 5 gatos daqui de casa e não um tão pequeno. Porque ele era muito tentado. E tudo que eu vejo me lembra ele, todos os brinquedinhos dele me lembra ele. Os gatos daqui a gente percebe que estão sentindo falta, né? Às vezes até esquisitos que brincavam com ele, fica brincando sozinho com o vento. E dói muito. Eu vou assistir alguns vídeos dele aqui, a gente vai comentando. Esse primeiro... estar de pé e só. Esse primeiro, ele escorregou no tapete. Nenzinho. Ele escorregou no tapete, ele é muito Presta peste. atenção. O tapete tava dobrado e ele queria ficar em cima. E ele era a coisa mais linda. Ele era a coisa mais linda. Esse vídeo é dia 6 de maio. Ah, os 3 que ficavam na minha cama aqui, ó. O Nenzinho apitou. Esse vídeo é dia 19 de maio. É tipo bumerangue esse vídeo. É o Nenzinho, a Pitu e o Baleia. Tem um vídeo aqui que a gente tava brincando com uma linha presa na luz e um ratinho voando, né? E eles adoram, porque eles não enxergam a linha transparente. E o Nenzinho tava escondido na janela. E ele olhou só com a carinha, assim, ó, de desconfiado. Um gato triste. É o Nenzinho. Ele tava, tipo, tudo desconfiado, assim. E pulou. Era engraçado quando esse ratinho tacava assim nele sem querer, sabe? Que o ratinho ficava voando, tacava nele, ele ficava super chateado e ele parava a brincadeira e saía, sabe? Sabe assim, quando você fica chateado mesmo, a bola bateu na sua cabeça, você fica super chateado e você fala, não quero mais brincar, vou sair. Era ele quando esses brinquedinhos batiam nele. Tem um aqui dele dormindo em pé, aí ele tava dormindo real. Aí eu falei assim, Nenzinho, você tá dormindo em pé? Aí ele acordou. Nenzinho, você tá dormindo de pé? Acordou? Esse daqui é um que ele derrubou o brinquedinho dele no chão. Ele era tão peste que ele derrubou o arranhador inteiro no chão. Olha, só pra brincar assim. Ele derrubou o brinquedinho. Esse filho da... Filho da mãezinha. Olha esse filho da mãezinha. Que coisinha mais bonitinha, né? Olha que menininho lindo. Esse vídeo é do dia 11 de agosto. Tem um do dia 2 de setembro. Que ele tava dentro do armário. Eu achei que era um rato dentro do armário. Quando o primeiro gato que entrou dentro do armário de comida. Você não sabe por quê, tá? Aí eu falei pra minha mãe, se ele apanhar, você não sabe por quê. Você tá fazendo aí dentro do armário. Olha lá, dentro do armário. Né? Ele era o gato que minha mãe mais amava, tipo, mais era pegada, né? Eu sou com a Pitu, minha mãe era com a Nenzinho. Então isso dói demais, demais. Tem esse vídeo aqui que é de segunda-feira, do dia 19, ele de fralda na casa do meu namorado. Ele não tava ruim na segunda-feira quando ele colocou a sonda. Ele tava de fralda de sonda. Ele não tava ruim, ele tava irritado assim com a sonda e com a fralda, ele ficava chorando, mas ele tava normalzinho. Ele começou a ficar ruim quando entupiu e quando começou a sangrar lá dentro, né? E foi aí quando ele ficou cansadinho e ruim, mas não tinha como ninguém saber que iria entupir, porque exame nenhum mostra que tem areia no gato, né? A gente nunca imaginou que teria areia pra entupir o caninho da sonda, né? A gente nunca viu. Mas, igual eu falei, ele já tinha problemas no rim, né? Ele já teve a pedra, agora voltou isso, foi a segunda vez que a bexiga dele foi aberta. Então ele já tinha muitos problemas relacionados ao rim, né? Tem uma foto aqui dele, que minha mãe até colocou no WhatsApp dela. Ele era maravilhoso com esse bigodinho, maravilhoso mesmo. Essa foto aqui. Ele era muito lindo e eu acordo chorando, eu durmo chorando. Aquele já tava ruinzinho, internado, isso daqui foi na sexta noite. Que o médico tava tirando o líquido da sonda dele pra não entupir de novo lá, né? Eles botaram uma nova sonda, só que o líquido saía muito sangue, saía muito vermelho, não saía xixi amarelo ou transparente do soro, não.
saía muito vermelho, aí o médico desconfiou e quis fazer o raio-x e viu, né, que tinha um coágulo lá dentro. E aqui é uma fotinho dele, muito lindo. Ele era a alegria da casa porque ele era muito atentadinho, né? Tem até ele na minha abertura do canal, que vocês com certeza viram, né? Eu tô numa parede amarela com ele no colo. Não tem como esquecer do Neizinho. Esse daqui foi o dia que eu levei ele no veterinário, que ele não tava fazendo xixi direito. Foi o dia que ele colocou a sonda. O veterinário tava examinando ele e ele tava com uma cara de desconfiado. Olha que carinha dele. Ele tava com uma cara tipo, ei, você tá mexendo na onde não deve. Você tá mexendo no meu pipiu. Ele tava com uma carinha muito assim, mas a gente nunca esperou que isso teria acontecido. Não chora, Branks. A gente nunca esperou que isso teria acontecido. A gente nunca... O gato tá balançando aqui. A gente nunca esperou que um gato iria morrer com 5 anos, né? Muito novo. Se ele tivesse 15, eu completamente entenderia. Com 5 anos e... Assim, a gente levou pra cuidar do rim igual eu levei quando era pedra. Fez a cirurgia, voltou pra casa e ficou bem. Eu tenho fotos dele, né, no pós-cirúrgico, assim, que ele ficou se cuidando aqui em casa. Que ele conseguiu ficar bem. Mas eu achei que seria a mesma coisa. Achei que ele ia fazer a cirurgia, voltar pra casa e eu ia cuidar e tá. Assim, o previsto dele sair lá da internação era hoje ou amanhã. E a gente achou que ele ia fazer a cirurgia e tá. O motivo, assim, de tudo foi a pressão dele ter abaixado e ele não ter aguentado a cirurgia, sabe? Porque eles conseguiram tirar o coágulo, que é o que tava privando do xixi sair, que é o que tava prendendo, tampando ali pro xixi não sair. E eles conseguiram tirar, mas a pressão dele abaixou e foi difícil pra voltar. Eles tentaram reanimar depois e não deu certo. Mas isso dói tanto e quem tem bichinho e que considera como se fosse filho, com certeza vai me entender. Eu tinha 9, né? Eu tenho 8 agora gatos. Eu tinha até um Instagram, 9 gatos irmãos, né? Que eu postava foto de todos. E me dói muito o coração. Muito, me parte no meio e me deixa assim com um nó na garganta e uma dor no peito. E eu toda hora quero chorar porque qualquer brinquedinho que eu vejo, eu lembro dele, porque ele não era um gato que ficava deitado e quieto, sabe? Ele era o mais bagunceiro de todos, ele aprontava em tudo. Uma sacola de papelão que eu trouxe ontem pra casa, deixei aqui em cima, ele já teria destruído na hora, ele teria entrado dentro, porque ele era super atentado. Ele era uma peste. Eu até brincava com minha mãe que ele era o cãozinho. E é a saudade que vai ficar, né? É a saudade que vai ficar da gente, mas a gente nunca vai esquecer dele. E eu tenho certeza que até os gatos estão sentindo falta dele, de brincar com ele, porque ele era muito atentado. Ele não era um gato que ficava deitado dormindo. Ele ficava muito atentado, ele brincava, tudo ele zoneava. A gente falava, nossa, esse gato é um ladrãozinho, porque ele rouba as coisas pequenininhas, assim, isqueiro, presilha. Ele cata na boquinha dele, sai correndo e taca longe. Então ele é muito atentadinho. Agora tem outro gato aqui, né, um dos meus outros, que é o pequeno, esse daqui. Ele tá começando a ficar com as mesmas manias do Nenzinho. Eu tô achando estranho. Ele tá com as mesmas manias que o Nenzinho fazia, tipo, de tomar banho com a gente, ficar sentado em cima da privada. Ele tá fazendo igual. E ele nunca fez isso. Em 5 anos ele nunca fez isso. E o Nenzinho que pedia pra entrar no banho, pra tomar banho com a gente, ficar sentado na privada. Ele tá fazendo igual e agora ele só fica aqui em cima de mim. Eu não sei, é esquisito. Não sei se o gato sente. Não sei. Mas o vídeo de hoje foi esse. Foi mais pra fazer uma homenagem pro Nenzinho e lembrar dele aqui pra gente nunca esquecer dele, porque ele já participou de vários vídeos meus, né? O ensinando a fazer a roupa cirúrgica. Eu até fiz aquela roupa porque ele tinha operado do rim, né? E eu fiz aquela mesma roupa pra ele na época, e daí eu resolvi ensinar pra vocês. E ele já participou de vários vídeos meus. E ele era assim, um bebezinho. Ele foi meu 5º gato e ele ficava sempre aqui comigo na cama, sempre no meu quarto. Ele nunca saía do meu quarto, né? Ele amava ficar aqui comigo, até brincava com minha mãe que ela gostava dele e falava assim, ah, ele é meu filho, ele gosta de ficar comigo. Mas o vídeo de hoje foi esse, então. Os gatos já estão percebendo eu chorar muito e eles ficam meio tristes, né? Mas então é isso, o vídeo de hoje foi esse, até o próximo. Desculpa aí o vídeo triste, mas eu tinha que trazer o Nenzinho pro canal mais uma vez, que precisava de falar dele. Precisava de homenagear ele aqui, colocar as fotinhos dele, os vídeos dele, pra gente lembrar sempre dele.
Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!